Olá, seja bem-vindo ao Palavra Cortante. No estudo de hoje, analisaremos a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, no tocante à Arca da Aliança e Jesus Cristo. Então vamos lá. Há algo que devemos ter sempre em mente quando estudamos o Velho Testamento: ele aponta para o Cristo que haveria de vir, e veio. Nesse sentido, a Arca da Aliança, com todo o seu simbolismo, não seria diferente. Ela também aponta para o Cristo. A construção da arca, também chamada de Arca do Testemunho, foi ordenada por Deus a Moisés durante o período do Êxodo. Ela foi feita com madeira de acácia e revestida de ouro puro. Sobre ela era colocado o propiciatório, o qual tinha 2 querubins de ouro batido em suas extremidades. Eles ficavam de frente um para o outro, e com suas asas estendidas, cobriam o propiciatório. A arca era o meio que Deus utilizava para falar com Moisés. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a Arca do Testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Com as instruções para a construção da arca, Deus também detalhou em Êxodo, capítulos 26 e 27, como deveriam ser construídos o tabernáculo e os utensílios a serem nele utilizados. A arca ficaria guardada ali, em um local fechado por um véu, chamado Santo dos Santos. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a Arca do Testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o Santo dos Santos. Dentro da arca ficavam guardados o maná do deserto, as tábuas dos mandamentos e o bordão de Arão. Para compreender como ela aponta para Jesus, temos que entender o significado da guarda de cada um destes itens. Maná do deserto. O maná foi o alimento que Deus proveu aos hebreus, no deserto, ao amanhecer de cada dia. Ouvindo as reclamações do povo contra Moisés e Arão, dizendo preferir até mesmo ter continuado como escravos no Egito a ficar ali, no meio do deserto, Deus disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Cada um deveria recolher, a cada manhã, apenas a quantidade de maná para ele e os demais de sua tenda comerem naquele dia, com exceção do 6º dia da semana, quando se recolheria o dobro, já que no 7º não seria fornecido o alimento. Contudo, o povo descumpriu essas regras, recolhendo mais maná do que deveria, para deixar para o dia seguinte, e saindo para recolher no 7º dia. Mas por que Deus ordenou que o maná fosse guardado na arca? Porque o maná representa o pecado cometido pelo povo ao não confiar na providência divina, inicialmente preferindo ter continuado como escravo no Egito a trilhar o caminho determinado por Deus. Em seguida, não confiando que ele proveria o suficiente a cada dia, recolhendo mais maná do que deveria. Tábuas dos Mandamentos. Então o Senhor disse a Moisés: Suba para junto de mim, no monte, e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Estas tábuas originais foram quebradas por Moisés e então refeitas por ele, como mostra o trecho a seguir. Naquele tempo, o Senhor me disse: Corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba o monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras, e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Da mesma forma que o maná representa, na arca, um pecado cometido pelo povo, também as tábuas o fazem. Neste caso, é uma representação do pecado que o povo comete em desrespeitar os mandamentos de Deus, já que não há um sequer que cumpra todos eles, a todo tempo, por toda a vida. Bordão, ou vara, de Arão. Em certo momento, no período do Êxodo, o povo se rebelou contra a liderança exercida por Moisés e Arão. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: Basta! Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles.
Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Deus ordenou então, a Moisés, que recebesse um bordão de cada casa do povo, escrevendo o nome do chefe de cada uma delas em seu respectivo bordão. O nome de Arão foi escrito no bordão da casa de Levi. Então Deus disse: ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim, farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Recebidos os 12 bordões, um de cada casa, Moisés os colocou diante do Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, ao entrar na tenda, Moisés viu que apenas o bordão de Arão tinha florescido. Devolvidos cada um dos bordões ao chefe de cada casa, Deus disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim. Como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Vemos desta forma, que o bordão de Arão representa, na arca, o pecado dos hebreus em se revoltarem contra a liderança determinada por Deus ao seu povo. Pois bem, temos 3 itens dentro da arca, cada um deles representando os pecados que o povo comete contra Deus. Como já mencionado, a arca ficava dentro do Santo dos Santos, local onde apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar. Ele, uma vez por ano, adentrava o local e fazia um sacrifício pelo perdão dos seus próprios pecados e de toda a congregação, aspergindo o sangue de um cordeiro sobre o propiciatório da arca, cordeiro este que deveria ser sem defeito. Porém todo o que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. Ora, não é Jesus o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, como disse João Batista? Não é ele perfeito, por nunca ter pecado? Respondemos com um sonoro sim às 2 perguntas. E então, já consegue fazer a ligação com a Arca da Aliança? No ritual de sacrifício para expiação dos pecados, o sumo sacerdote derramava o sangue de um cordeiro sem defeito sobre o propiciatório. Como dentro da arca estavam representados os pecados cometidos pelo povo contra Deus, podemos dizer que o sangue do cordeiro, nesse ritual, cobria os pecados. Assim, ao olhar para a arca, Deus viu o sangue expiatório do cordeiro, e não os pecados do povo. Mas como este sacrifício não era perfeito, precisava ser realizado todo ano. Jesus, porém, foi o sumo sacerdote perfeito, de modo que uma vez feito o seu sacrifício, ele se tornou válido por toda a eternidade, não sendo necessário repeti-lo ou realizar qualquer outro diferente. Ao derramar seu próprio sangue na cruz, justificou os pecados de todo aquele que nele crê como Salvador, Filho de Deus. Agora é o sangue do próprio Cristo que Deus vê em lugar dos nossos pecados. Por isso somos justificados perante Ele. Há ainda um outro apontamento a Jesus nesse contexto. Vimos que o Santo dos Santos era separado do restante do templo por um véu, deixando restrito o acesso direto à presença de Deus apenas ao sumo sacerdote. Porém, eis o que aconteceu assim que Jesus morreu na cruz. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Com o sacrifício de Jesus, o véu se rasga, o que significa que todos nós temos, a partir de então, acesso a Deus por meio do Cristo. Uma nova aliança, eterna, foi estabelecida pelo Senhor com o seu povo. A seguir, Jesus pegou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Irmãos, esta é a palavra de Deus, que salva todo aquele que nela crê. Amém. E aí, o que achou do estudo de hoje? Lembre-se de clicar no like, de se inscrever e de ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Além dos shorts ao longo da semana, teremos novo estudo toda sexta às 5 da tarde. Fiquem com Deus e até a próxima!